Que bênção, irmãos, estarmos aqui na presença de Deus. Que maravilha estarmos aqui reunidos nessa quinta-feira. E não sei vocês, mas eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui junto da gente hoje. Estou sentindo muito Deus aqui com a gente. E é uma maravilha podermos estar aqui. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Romanos 5. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Aí a palavra de Deus diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida, na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação de Deus cria esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Olha que maravilha, irmãos. A palavra de Deus fala que nós fomos aceitos por Deus. Que privilégio, né? Sermos aceitos por Deus e sermos considerados filhos de Deus. Mas eu queria compartilhar um pouquinho sobre o versículo 3 até o 5, que fala sobre nos alegrarmos no sofrimento. Quando Paulo fala, né, aos romanos sobre se alegrar no sofrimento, eles estavam passando por uma situação complicada, né, com o governo que eles tinham atual. E Paulo orienta eles que somente suportar o sofrimento não era o suficiente. Eles precisavam se alegrar no sofrimento. E se a gente for pensar pela ótica humana, se alegrar no sofrimento não é natural. Porque a gente não se alegra quando a gente está passando por uma situação difícil, quando a gente está passando por uma tribulação, né? Como humanos, a gente quer mesmo se prostrar, a gente quer mesmo ficar triste, se entregar. E não é isso que a palavra de Deus nos orienta, né? Nós, como seres humanos, nós não gostamos de sofrer, de passar por momentos de dificuldade, mas Deus quer que nós nos alegremos em meio ao sofrimento, né? Através da obra do Espírito Santo, nós temos a paz em Deus e a fé. E é através do Espírito Santo que a gente consegue sentir essa alegria, mesmo nos momentos que a gente está passando por tristezas, por sofrimento. Pois nós sabemos que nós temos um Deus que trabalha no meio dos tempos difíceis. E nós podemos ter paciência e perseverança para que Deus complete a sua obra nas nossas vidas. E o sofrimento, ele não é à toa, né? Deus tem um propósito com os sofrimentos que a gente passa. Todas as coisas que a gente passa na vida, elas são permissões divinas. E o sofrimento também é uma permissão divina. Quando a gente passa por um sofrimento e a gente persevera confiando que Deus está com a gente, confiando que Ele está naquela situação, Deus ali vai moldando o nosso caráter. Então a gente vai ficando mais parecido com Jesus. A gente vai ficando com o caráter de Deus, né? Ao invés de um caráter humano, que é o caráter que sofre, que quer abandonar tudo e que não quer passar pela situação. E quando nós confiamos em Deus, nós temos a nossa confiança em Deus, isso faz com que a nossa relação com Deus, ela venha se fortalecer, né? Então o sofrimento, ele vem moldar esse caráter e ele vai nos deixar também mais próximos de Deus. Se a gente perceber, né, que quando nós estamos passando por situações difíceis, são os momentos da nossa vida que a gente mais ora, que a gente mais busca Deus, é justamente nesse momento que Deus está trabalhando na nossa vida, no nosso caráter. Não é fácil ter esperança quando nós vemos o sofrimento, mas quando nós confiamos em Deus, nós somos fortalecidos a continuar perseverando.
confiando que Deus trabalha para que a sua glória esteja em cada situação da nossa vida. Então, Deus, Ele não abandonou a gente só porque a gente está passando por um momento de sofrimento. Mas Deus, Ele está junto com a gente. Eu acredito que Deus, Ele é como uma mãe. Quando o filho está ali doente, é o momento que a mãe mais cuida. E eu acredito também que quando a gente está passando por uma situação difícil, quando a gente está passando por um momento de tribulação na nossa vida, é o momento que Deus mais cuida da gente também. É o momento, aquele momento que Ele coloca a gente no colo, que Ele traz uma paz que só nós cristãos experimentamos, porque o mundo não conhece essa paz. O mundo, quando está passando por tribulação, entra em desespero, mas nós temos o Espírito Santo, Ele é nosso Consolador, e Deus, Ele está com a gente em todo o tempo, principalmente nos momentos de sofrimento, que é o momento que Ele está ali, falando, filho, eu estou cuidando de você. Esse sofrimento, ele vai fazer com que você persevere, né? A palavra fala que o sofrimento produz paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. A aprovação de Deus cria esperança. Se a gente não passasse por todo esse processo, a gente não ia ter esperança. Esperança de dias melhores, esperança que Deus está com a gente, esperança que a gente vai passar por essa situação, que essa situação não determina o final da nossa vida, mas que é só uma fase que vai passar e que a gente vai passar melhor, que a gente vai passar aprovado por Deus naquela situação. Então, o sofrimento, na perspectiva divina, é isso. É o trabalhar de Deus em todas as situações. Porque se a gente passasse só por situação de alegria, talvez a gente não valorizasse os momentos felizes que a gente tem. Mas não justamente porque a gente tem dificuldades, porque a gente passa por tristezas, porque a gente tem momentos difíceis que a gente fala, não, agora não dá mais. Agora eu não aguento mais passar por isso. Mas Deus fala, filho, eu estou com você. Eu estou com você em todos os momentos. Eu nunca te abandono. E é aí que a gente sente como que Deus cuida da gente.